Oi, gente, tudo bom? Mais uma sexta-feira que a gente tá aqui juntas. A ideia hoje é que a gente possa falar um pouquinho sobre o corpo. Eu queria compartilhar com vocês uma situação até, pessoal aí. Eu sempre fui uma mulher, eu sou muito alta, né? Eu tenho 1,80 m e eu sempre fui essa mulher alta que não se enquadrava aí nesses padrões da época, né? Que era um padrão que busca uma mulher magra, né, que não tenha eu tenho os quadris muito largos, os seios muito pequenos e nada proporcional àquele biotipo ali idealizado. E eu passei minha adolescência toda muito complexada. Eu era a mais alta das amigas, eu era a que tinha mais corpo, em todos os sentidos, né? Que me via aí completamente desproporcional àquela realidade que eu vivia e a desproporcionalidade aí, inclusive, do meu corpo, né? Eu tinha muito complexo com relação aos meus seios serem muito pequenos, mas eu tinha enfiado na minha cabeça que no momento que eu trabalhasse, que eu tivesse dinheiro, a primeira coisa que eu ia fazer com o meu salário era colocar o silicone. Outra coisa que sempre me incomodou muito era essa relação aí com os meus quadris, né? Muito largos e que eu tentava a todo momento disfarçar. Eu me recordo até agora, enquanto eu tô contando pra vocês, o quanto que eu passei o período da adolescência. E eu passei um ano praticamente, eu não lembro que série que eu fazia, usando uma blusa de lã que era da minha mãe, mas era uma blusa comprida que escondia aí, ela ficava abaixo do meu quadril, então escondia a minha bunda, escondia o meu quadril. E eu me lembro até um dia que meu pai falou: não, essa blusa aí tá precisando tirar, né, pra ver se a gente lava essa blusa. Né? Tem até uns urubus rodando aqui em cima, né, de casa. Vamos tirar isso aí. E tinha uma coisa de vergonha de expor esse corpo aí. O livro da Clarissa, Mulheres que Correm com os Lobos, tem um capítulo que trata, que se intitula, né, o corpo jubiloso. E era esse o lugar que eu não queria ocupar de jeito nenhum, né? Mas a gente vive numa cultura que nos incentiva a todo momento a buscar por um padrão aí de beleza, né, normatizado por um período específico da cultura. Se a gente for pensar antigamente, né, esse corpo aí que eu trouxe, que a Clarissa no livro dela intitula como corpo jubiloso, eram os corpos aí de desejo, né, de padrão a ser alcançado. E na mesma medida, né, que a nossa sociedade, que a cultura nos incentiva a essa busca aí por uma perfeição completamente inatingível em todos os sentidos, né, inatingível porque a gente não consegue se enquadrar aí num padrão normatizado, como também é inatingível no sentido de que ela tá sempre mudando, né, porque a cada tempo que se muda esse padrão aí normatizado pela cultura diante da própria sociedade que está regendo ali, né, aquele período. Enquanto isso, nós também somos reforçados aí a assumir um papel de que falar de imagem, discutir sobre imagem, perpassa, né, a futilidade, a superficialidade. No entanto, é importante também a gente compreender que a maneira com que a gente sente, que a gente vive, que a gente se coloca diante do olhar do outro no mundo, né, e diante mesmo das próprias demandas aí da cultura, pode apresentar aí um impacto de relevância aí na maneira com que a gente se coloca, né, na maneira com que a gente sente e até na maneira com que a gente se apresenta aí diante da vulnerabilidade pro estar no mundo. Promover discussões que envolvem a questão da imagem não está vinculado à superficialidade. Muito pelo contrário, né? Está vinculado aí a iniciativas de promover construções aí de conhecimento, de autoconhecimento e de desenvolvimento. E até mesmo de aceitação, de autoaceitação, podendo entender que muitas situações aí vividas como demandas para nós mesmas estão muito mais vinculadas a uma demanda que vem do outro, né? E não de uma percepção aí real de um desejo
próprio. Apesar de eu ter trazido aí uma história pessoal para contextualizar nossa relação com o nosso próprio corpo, como mulher, qualquer uma de nós, quando se fala de corpo, consegue entender do quanto o nosso corpo é visto e moldado. A nossa sociedade, por meio de uma cultura patriarcal, nos solicita uma performance de feminilidade, sem defeito, maravilhosa, e uma completa expectativa de perfeição. E traz um corpo ocupado demais para investir a sua energia em si mesmo, em sua própria naturalidade, né? Em seu próprio poder e força aí, como a gente trouxe na semana passada na história de Iemanjá. A gente falou tanto dessa força aí, algo que muitas vezes não conseguimos, né, assumir, encontrar, entrar em contato. Há pouco eu falei do livro, né, Mulheres que Correm com os Lobos. A Clarissa traz o corpo aí como a condução, como se ele tivesse a função de nos conduzir, e não o contrário. Não somos nós que conduzimos o nosso corpo. E isso é muito poético, né? Porque aí ela traz também, e a gente pode ver muito, eu vejo muito isso na clínica, né? Aquilo que a gente não consegue falar, aquilo que a gente não consegue expressar, aquilo que a gente não consegue resolver de maneira racionalizar, o corpo traz isso em si, ele dá um jeito de se colocar, de falar por nós. A Clarissa também traz algo muito especial. Ela fala da diferença e da gente reconhecer a diferença entre o poder do corpo e o poder no corpo. O que ela está querendo dizer com isso? A lógica do empoderamento nos coloca nessa condição aí do poder do corpo. Nos faz entender que aquela frase tão conhecida, meu corpo, minhas regras, e de que assim nós estamos assumindo todo o nosso poder aí, a nossa potência. Mas em oposição a isso, o que a Clarissa traz é a importância do poder no corpo, que vem numa lógica completamente oposta, né? Quando a gente está falando de poder do corpo, algo que vem aí de fora para dentro, né? Assim, o corpo me dando o poder de dizer que eu é que sou dona de mim mesma. E quando ela traz a questão aí da definição de poder no corpo, é de uma lógica oposta. Ela fala de trazer à tona, né, esse movimento que vem, na verdade, de dentro para fora. Então, né, essas mulheres que buscam e que estão ocupadas demais com essa performance para ocupar e para atingir esse padrão aí estereotipado, né? Assim como mulheres que lutam num caminho de oposição a essa performance de feminilidade, condição de negação ao uso da maquiagem, de negar a depilação, de justamente, né, meu corpo, minhas regras, e não vou aceitar nada disso. Essas mulheres também não conseguem absorver de fato e vivenciar esse poder no corpo. O nosso corpo fala da nossa história pessoal, né? Ele conta a história da nossa ancestralidade. Minha mãe tem o mesmo biotipo, assim, quadris muito largos, seios muito menores, assim, né, comparado a esse corpo aí jubiloso. Então, é importante que a gente reconheça isso também, e muitas vezes também entender que por mais que a gente busque aí procedimentos, né, tem algo aí que fala da nossa história pessoal, que fala do corpo aí, que envolve a nossa ancestralidade como um todo e que não vai ter jeito da gente mudar. O padrão de beleza, ele só existe diante de um recorte no tempo, né? Diante de um capitalismo que vende aí uma insatisfação. E é a existência desse padrão estipulado aí em cada momento especificamente, que normatiza
E isso tem a ver com, então, colocar aí o que é normal para aquele período, né? O que é esperado. Então, tudo que fugir dessa norma, que fugir do normal, né? Vai ser considerado feio, e ruim, inadequado. E é por isso, né, que a gente pode, então, dizer que o nosso corpo é regulado e domesticado por uma cultura para desempenhar funções aí, né, nas quais se espera que estejamos em determinadas caixinhas, né, em determinados lugares. Em contrapartida, o nosso corpo é composto para que a gente tenha prazer. E a gente foi se distanciando dessa naturalidade para que a gente, na verdade, se distancie cada vez mais dessa natureza, né? E que assim a gente deixe de entrar em contato com a possibilidade de se emancipar. É importante que a gente entre em contato com esse corpo real aí que nos apresenta, né? Quais as histórias que esse corpo nos conta? E junto com esse corpo, que a gente se pergunte também e reconheça aí qual a capacidade de realização, né, que temos aí, que ocupamos nesse corpo e em nós mesmas enquanto mulheres. Tudo bem não estar satisfeita, né, plenamente satisfeita com esse corpo, tem insatisfações aí diante do que somos. O mais importante é a gente reconhecer que essa busca aí diante de uma consciência daquilo que é meu e não daquilo que vem aí sobre uma demanda do olhar do outro, né? Que tá dizendo para mim que aquele corpo não atende a determinadas expectativas que não tem a ver de fato com o que perpassa o meu desejo. A gente assiste, né, a todo momento os nossos corpos serem colocados nesse lugar de objeto, né? E isso é muito cruel. Isso nos coloca, nos faz compreender aí uma lógica de dominação dos nossos corpos. Na mesma medida, né, o processo de aceitação não pode também ser um sacrifício, né? Tem uma questão agora também muito forte de autoaceitação de qualquer jeito. E não é assim também, isso também é cruel. Nós somos seres de desejo, seres de falta. A gente nunca vai estar plenamente satisfeito, né? O importante aí é que você, né, que nós consigamos aí encontrar o nosso lugar de se sentir confortável. E mais uma vez, né, que esse conforto venha diante da nossa relação com nós mesmas, né? Que era isso. Queria deixar uma frase aqui do livro Clarissa, né? Quem tiver a oportunidade de ler, bem significativo. Não tem como não entrarmos em contato com mulheres que correm com os lobos e sairmos as mesmas. A questão selvagem, e aí eu traria como essa questão diante, para quem não lê o livro aí, né, no conceito de selvagem em si, mas trazendo aí a algo que nos remete diante da nossa reflexão hoje, essa questão da própria natureza, de entrar em contato com o que é seu, né, puramente seu. Então, a questão do selvagem, essa questão aí da natureza, está em saber se esse corpo sente, se ele tem um vínculo adequado com o prazer, com o coração, com a alma, com o mundo selvagem. Ele tem alegria, felicidade, ele consegue a seu modo se movimentar, dançar, gingar, balançar, investir. É só isso que importa. Um grande beijo, meninas. Até semana que vem.